Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos aqui no Glaucoma Academy. Hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre como eu conduzo os meus pós-operatórios das cirurgias minimamente invasivas na prática. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma. E falando em atualizar, esse tema dos MIGs é um tema que está muito em alta, mas que eu sei que muita gente ainda não inseriu na sua rotina de cuidado de seus pacientes com glaucoma. E um dos motivos para isso é justamente não saber muito bem como conduzir na prática esses pacientes. Então, nessa aula aqui, a gente vai focar especificamente no pós-operatório para ajudar os colegas que estão começando e que estão com dúvida aí sobre os MIGs. Importante a gente frisar que, como são técnicas relativamente novas, a gente ainda precisa de muito mais estudo sobre essas técnicas para a gente poder saber melhor qual técnica é mais adequada para cada paciente, o que a gente espera de resultado com essas técnicas, qual delas reduz mais a pressão ocular, qual reduz menos, qual pode ser indicada para um caso mais inicial, qual pode ser indicado para um caso mais avançado. Tudo isso ainda são questionamentos que a gente tem. E também como protocolar um pouco mais esses pós-operatórios. Então, muito do que eu vou falar aqui é da minha prática, da minha experiência, baseado também em conversas para ver a experiência de outros colegas, mas são coisas que certamente precisam de um pouco mais de estudos, mas que eu vou passar para vocês como tem sido a minha rotina nesses últimos 5 ou 6 anos, mais ou menos, que eu comecei a colocar as cirurgias minimamente invasivas na minha prática. Primeiro de tudo, o que é cirurgia minimamente invasiva? Quando eu falo esse termo, quais são as técnicas que eu estou me referindo aqui? É importante a gente diferenciar para não ter confusão, até porque são muitas técnicas diferentes. A gente pode dividir essas cirurgias de acordo com o sítio de ação delas em três tipos diferentes. Um tipo que vocês estão vendo aí é o dos MIGs subconjuntivais. Esses, na verdade, que são o Zen e o Preserflow, essas são cirurgias que, em geral, a gente não considera como MIGs propriamente dito. Quando a gente parte para usar o espaço subconjuntival, essas técnicas elas já se assemelham um pouco mais às cirurgias tradicionais, a TREC. E aí a gente tem usado recentemente um termo MIBS, com B para elas, Minimally Invasive Bleb Surgery. Por quê? Porque essas são técnicas que formam bolha filtrante semelhante à TREC. Então, apesar de elas estarem aí nesse esqueminha, na prática a gente coloca elas numa classificação separada. Essas cirurgias, nada do que eu vou falar aqui sobre o pós-operatório vale para elas, porque o pós-operatório delas é muito semelhante ao pós-operatório de uma TREC. Então, o que eu vou focar aqui é nas outras técnicas que a gente tem aí nessa imagem, que são as técnicas trabeculares, que são essas que tem aí um monte de técnicas diferentes listadas. No Brasil, as mais usadas são o Astent Inject, o Astent Infinity, o GAT, o Kahook do Allblade e também o Bang, que é uma versão parecida com o Kahook do Allblade, mas um pouquinho improvisada. Então todas essas técnicas vão agir ali promovendo uma melhor drenagem trabecular, ou porque a gente está colocando um stent para o canal de Schillen, ou porque a gente está fazendo uma excisão de uma parte dessa malha trabecular e abrindo o canal de Schillen para a câmara anterior. Em alguns casos a gente faz uma excisão completa 360 graus dessa malha trabecular. E um outro detalhe que a gente tem aí nessa imagem, um terceiro tipo de cirurgias, que é o da drenagem supracoroidal. Hoje, a gente não tem atualmente disponível nenhuma dessas técnicas. Tem uma que está em desenvolvimento, que é o Astent Supra, e a gente teve uma uns anos atrás, mas que saiu do mercado, que foi o CyPass.
No momento não tem nenhuma disponível, então eu também não vou entrar nessas técnicas. Então, quando eu tô falando em MIGs nessa aula daqui para frente, eu tô falando em técnicas de cirurgia de malha trabecular e canal de Schillen. E qual que é o nosso objetivo com essas cirurgias? É promover uma melhor drenagem trabecular. Então, a gente quer drenar o humor aquoso usando o sistema natural de drenagem do paciente, de canal de Schillen, canais coletores, canalículos. É diferente, por exemplo, dos MIBs, da TREC, do implante de válvula, em que a gente faz uma fístula, a gente cria uma nova via de drenagem. Então, essas são as técnicas que a gente vai abordar em questão de pós-operatório daqui para frente. Essas são técnicas que têm um excelente perfil de segurança e que têm uma recuperação muito rápida. Então, quando você imagina o pós-operatório de um MIG extrabecular, o que você tem que ter em mente é algo muito semelhante ao pós-operatório de uma FACO. Tanto em termos de manipulação, as incisões que a gente usa são muito semelhantes às incisões da FACO, são incisões clear córnea, sem sutura, tanto em termos também de repouso pós-operatório. Então, o repouso que a gente pede para esses pacientes, via de regra, é muito semelhante ao que a gente faz para uma FACO. Então, se você pegar a sua rotina de FACO e adaptar para esses pacientes, já é um começo muito bom para esse pós-operatório dar certo. É claro que tem algumas nuancezinhas que a gente vai explorar, mas em geral, se você fizer um esquema parecido com o da sua FACO, você está indo num caminho bem bom para essas técnicas. Então você pode recomendar para esse paciente, em termos de repouso, um repouso de 7 dias para as atividades mais do dia a dia, um repouso um pouquinho mais prolongado, em torno de um mês, se for uma atividade física mais intensa que esse paciente faça. As mesmas recomendações que a gente dá de não abaixar a cabeça, não ficar em cima do fogão, tudo isso que a gente faz para FACO, a gente vai fazer da mesma maneira para essas cirurgias minimamente invasivas. Só tem uma coisa em que, em alguns casos, pode fazer diferença. Na verdade, a gente não sabe se faz muita diferença ou não, que é a posição de dormir. Por quê? Em geral, quando o paciente faz a FACO, a gente pede para dormir do lado do outro olho ou então dormir de barriga para cima para não ficar tendo contato ali com o travesseiro do olho operado. Só que um detalhe que é diferente nas cirurgias minimamente invasivas da FACO é que as cirurgias minimamente invasivas elas têm um risco maior de sangramento e de ifema. E a gente pode, de repente, modificar a posição desse paciente dormir dependendo de como a gente quer mexer com esse fêmea. Então, a gente pode recomendar, por exemplo, um travesseiro mais elevado para esse fêmea e mais para inferior. E a gente pode, inclusive, recomendar para o paciente que ele durma do lado operado. Qual que é a lógica disso? A drenagem trabecular ela é principalmente nasal e inferior. Se a gente pede para o paciente dormir do lado operado, a gente está deixando esse possível ifema na região temporal. Então a gente libera o ângulo nasal e inferior para a cirurgia drenar. Evidência científica disso? Não temos. Na prática, eu deixo esses pacientes mais livres em relação à posição de dormir, a não ser que tenha um ifema mais significativo, o que não é muito comum. Então, talvez você pode variar a posição de dormir, dependendo se esse ifema é uma preocupação ou não, mas na grande maioria dos casos, o que você orienta para o seu paciente de FACO é o que você vai orientar para o seu paciente de MIGS também. E em relação aos colírios, como é que é a minha rotina, o que que muda em relação à FACO, quais que são os pontos de atenção aqui? Em relação ao antibiótico, não muda da sua rotina da FACO. Normalmente a gente faz uma quinolona de quarta geração num intervalo de tempo entre 10 a 14 dias, então é a mesma profilaxia antibiótica da FACO. O corticoide já é um detalhe que é muito, muito crucial nessas cirurgias. E a gente precisa, nesses pacientes, usar a dose mais baixa
possível e pelo menor tempo possível do corticoide. Por quê? Primeiro de tudo, esses pacientes têm glaucoma, então eles são corticorrespondentes. Se você exagerar no corticoide, esses pacientes vão ter picos muito significativos de pressão. E uma outra questão é que a TREC, o Zen, o Preserflow, o Amed, as cirurgias que são fistulizantes, eles protegem o paciente do mecanismo de aumento da pressão intraocular do corticoide. Por quê? Como que o corticoide aumenta a pressão ocular? O mecanismo dele é trabecular, principalmente. Então, ele aumenta a resistência ao fluxo de drenagem do humor aquoso pela via trabecular. A partir do momento que você faz uma fístula, uma TREC, por exemplo, esse paciente não vai mais drenar pela via trabecular, ele vai drenar pela fístula que você fez. Então, num pós-operatório de TREC, a gente usa corticoide de 2 em 2 horas e o paciente não tem pico cortisônico, porque ele está drenando pela TREC, ele não está drenando pela via trabecular. Agora, esse paciente de cirurgia minimamente invasiva, ele está drenando pela via trabecular, então ele não tem proteção contra esse efeito do corticoide. Inclusive, isso é uma coisa para você pensar na indicação cirúrgica até. Se você tem um paciente que, vamos supor que tem uma doença imune e de tempos em tempos ele usa corticoide, e aí você está na dúvida se faz uma minimamente invasiva ou uma TREC, leve em conta essa questão do corticoide. As cirurgias minimamente invasivas, trabeculares, elas não protegem desse pico cortisônico. Então a gente tem que usar a dose mais baixa possível pelo menor tempo possível. Já já eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Se for combinada com a FACO, que é a indicação mais frequente para essas cirurgias, você vai fazer um ANI para profilaxia do edema macular. Se esse paciente já é pseudofásico ou se é um paciente jovem que não tem catarata e você vai fazer só o MIGS, esse ANI ele é dispensável, mas na grande maioria das vezes essas são cirurgias combinadas. E a pilocarpina é um colírio que eu não uso de rotina. Eu acredito que a maioria dos especialistas em glaucoma não usa pilocarpina de rotina, mas ela é um recurso no pós-operatório, principalmente se você acha que tem risco desse paciente formar goniosinecas. Como assim? Vamos supor que você colocou um stent e aí você vê que a íris está tampando o seu stent. Ela foi lá e deu um beijinho, o stent pegou a íris. Você pode usar pilocarpina para estirar a íris e puxar ela de lá para ela não formar sinéquia. Uma outra situação que pode acontecer num GAT, por exemplo, que é uma cirurgia que manipula um pouquinho mais, então pode acontecer de formar um pouco mais de sinéquias. Então, se você vê que a íris está ali muito próxima da sua cirurgia e você acha que tem risco de sinequiar, você pode usar a pilocarpina para afastar a íris do ângulo. Então, eu acredito que a maioria não use como rotina, apesar de ter um ou outro cirurgião que use como rotina no pós-operatório a pilocarpina, mas ela é um recurso. Se você olha a gônio e você acha que a íris está muito perto do ângulo, você pode usar a pilocarpina como um opcional. Como que é a minha receita padrão? É claro que vez ou outra a gente precisa mudar de um paciente para o outro, mas se é aquela cirurgia que correu tudo bem, que foi redondinha, que eu vou passar aquela minha receitinha padrão, é isso daqui que eu faço. O antibiótico e o corticoide eu faço em combinação fixa. Por quê? Como eu uso muito pouco corticoide, não tem necessidade de eu ter frascos separados. Eu consigo fazer só o combinado e encerrar esse pós-operatório. Acaba que prolonga um pouquinho o tempo do antibiótico, porque nesse esquema que eu faço chega a 20 dias e o padrão seria 2 semanas. Mas eu não vejo por que trocar colírio do paciente por conta de uma semaninha só de uso, então eu prefiro deixar direto com
com a combinação fixa. Inclusive, esse é o mesmo esquema que eu uso para faco, até porque os meus pacientes todos têm glaucoma. Então, mesmo quando eu decido fazer uma faco isolada, eu preciso ter preocupação do uso de corticoide. Então, essa receita, na verdade, é a mesma coisa que eu faço para faco, eu faço para as minimamente invasivas também, já que todos os meus pacientes têm glaucoma. Agora, lembra que mesmo paciente que não tem glaucoma tem pico cortisônico se você exagerar no corticoide. Então, eu vejo a galera aí fazendo uns esquemas completamente exagerados, de tipo corticoide de 2 em 2 horas no pós-op de uma faco. Gente, corticoide de 2 em 2 horas é o que a gente usa num pós-transplante, num pós-trek. Não tem a menor necessidade de numa faco redonda você usar corticoide de 2 em 2 horas, tá? Então, essa é a mesma receita que eu uso para faco não complicada e para MIGS. Combinação fixa, quinolona de quarta geração com um corticoide. Eu faço de 6 em 6 horas, 5 dias, 8 em 8 horas, 5 dias, 12 em 12 horas, 5 dias, uma vez por dia, 5 dias, e aí em 20 dias o paciente completou o desmame desse corticoide. Tem casos que eu acelero mais ainda, porque mesmo assim, mesmo usando tão pouco corticoide, 20 dias só em dose baixa, mesmo assim, muitos pacientes fazem pico cortisônico. Então, quando eu vejo que o olho tá bem, o olho tá calminho, às vezes eu pulo essa etapa de 8 em 8, já passo direto para 12 em 12 para acelerar esse desmame do corticoide. Depende muito de como tá a pressão e a recuperação do paciente, mas esse é o meu desmame padrão. Como a maioria são combinadas, entra um ANE de 8 em 8 horas por 30 dias e um hialuronato sem conservante para facilitar a recuperação desse paciente, até porque lembra que esses pacientes muitas vezes eles já vinham usando várias drogas antiglaucomatosas, eles têm uma superfície ocular muito ruim e por conta disso eles são mais queixosos no pós-operatório, não por ter feito MIGS, mas pelo histórico prévio deles de uma superfície ocular ruim. Inclusive, quando é só faco, eles também têm um pós-operatório um pouquinho mais queixoso do que aquele paciente que não tem glaucoma e fez a faco. Então, sempre que a superfície ocular é ruim, o paciente tem um pós-operatório com um pouquinho mais de sintoma. Então, eu boto no mínimo 3 vezes por dia um hialuronato sem conservante e eu falo para o paciente para pingar quantas vezes ele quiser. Se quiser pingar de hora em hora, pode pingar de hora em hora. E aí, como que eu acompanho a evolução desses pacientes no pós-operatório? Eu normalmente vejo esses pacientes no D0, eu opero de manhã cedo, e aí quando chega metade para o fim da tarde, eu já faço o D0 de pós-operatório. Você precisa obrigatoriamente fazer isso? Não. Isso é a minha rotina. Eu gosto de fazer desse jeito, eu gosto de ver os pacientes no mesmo dia. Mas se você quiser fazer D1, zero problema, tá? Eu faço D0, depois eu faço D7. Se tá tudo bem, eu faço D30. Se esse paciente está tendo um pico de pressão ocular, às vezes eu faço D14 também para poder ajustar a medicação. Então varia muito caso a caso. Se tá indo tudo bem, D0, D7, D30. Se teve um pico de pressão ocular ou no D0 ou no D7, aí eu acrescento o D14 também para acompanhar esses pacientes. E o que eu vejo normalmente em termos de pressão intraocular nesse pós-operatório? Geralmente, quando eu faço o D0, a pressão baixou muito. Então, esses pacientes, lembra que eles não tinham pressões muito altas no pré-operatório, porque afinal, se ele tivesse pressões muito altas, talvez eu teria indicado uma cirurgia fistulizante, não uma minimamente invasiva. Aqui, o principal objetivo quando a gente indica uma minimamente invasiva é tirar a droga, tá? É verdade sim que o GAT muitas vezes reduz pressão ocular muito bem e eu indico ele mesmo para pacientes que não estão controlados. Mas via de regra, se você vai indicar uma minimamente invasiva, é porque esse paciente já tinha um controle razoável no pré-operatório. Então vamos supor que ele estava lá com uma pressão na faixa de 15, 16, mas usando 3, 4 drogas que você quer tirar esses colírios. Quando você vê esse paciente no D0, no D1, o mais comum é você encontrar pressões bem baixinhas, assim, pressão de 10, 12. Esse paciente no D0 e no D1, normalmente ele está muito bem. Não se empolga e cuidado para não empolgar o paciente, porque o mais comum depois é subir. Então, não crie uma expectativa muito alta no seu paciente quando você vê esse D0, D1. Normalmente, antes de medir,
eu já falo, olha, hoje a tendência tá baixinha, mas depois vai subir. Então calma, porque o resultado final é com mais ou menos 30 dias de pós-operatório. Então, D0, D1, geralmente a pressão tá bem baixinha. Mas quando esse paciente volta no D7, essa pressão costuma ter um pico cortisônico. É claro que não é todo paciente que tem pico cortisônico. Pela literatura, a incidência desse pico cortisônico fica em mais ou menos 20 a 25%. Agora, sim, sendo realista da minha prática, eu diria que é bem mais do que isso. Eu não sei se eu tenho um problema pessoal com os pacientes com pico cortisônico, que todos vêm parar na minha mão, mas eu vejo a grande maioria dos meus pacientes de MIGS tendo pico cortisônico no D7. Normalmente é um pico pequeno, é assim 18, 20. Quando é assim, eu nem me preocupo de fazer o D14, não, eu já pulo pro D30 mesmo. Agora, eu já tive paciente de fazer pico de 25, então tem que ter cuidado com esse pico cortisônico no pós-operatório dessas cirurgias, porque ele é muito frequente. E aí, depois que o paciente tira o corticoide, que deu um tempinho de eliminar aquele corticoide, lá pelo D30, isso se você desmamar que nem eu faço. Se o seu desmame for mais lento, o seu resultado final da cirurgia vai ser mais demorado também. Então, geralmente lá pelo D30, que o meu paciente já está uns 10 dias sem corticoide, é que eu vou começar a ter uma real noção de resultado dessa cirurgia, e aí a pressão volta a baixar porque passou esse pico, e geralmente a gente alcança pressões semelhantes ao do pré-operatório, se você pegou um paciente que já era controlado, só que agora sem aquelas 3, 4 drogas que o paciente estava usando antes. Então, geralmente, os meus pacientes de MIGS, eles têm uma curva de pio que é esse desenho que vocês estão vendo aí oscilando, de uma pio média no pré-op, mas com muitas drogas. Depois a gente cai para uma pio baixinha no D0, D1. Depois a gente tem um pico no D7, D14. Depois a gente retorna para aquele nível médio de pio, só que dessa vez com um paciente sem drogas, tá? E em que momento eu tiro essas drogas? Os MIGs que têm implante, principalmente o Astent, né? A orientação que o fabricante dá é de no D0 a gente suspender as drogas. E no começo eu fazia assim para todos os meus pacientes. D0, pressão boa, suspende tudo de colírio, volta no D7. E aí, quando eu comecei a ver a quantidade de pico, eu mudei essa minha rotina. E aí, como que eu faço hoje essa suspensão de drogas? Vale para qualquer procedimento, tá? Na verdade, o que eu faço é a stent e GAT. Até porque são técnicas muito semelhantes, não tem por que a gente querer fazer todas elas, a não ser que seja para brincar, tá? Mas são todas técnicas muito semelhantes. Então, eu faço na minha rotina a stent e GAT, mas se você faz Kahuki, nada disso do que eu tô falando aqui muda, tá? A rotina é a mesma. Como que eu faço? D0, D1. Pressão tá baixinha, 10, 12. Paciente estava com 3 drogas. Geralmente eu tiro a que mais incomodava o paciente, que costuma ser a prostaglandina. E aí eu deixo uma droga ainda nesse pós-operatório, mesmo que o paciente esteja com pressão baixinha, porque aí já é uma proteção para esse pico que eu sei que é quase certo que ele vai ter. Se no D0, D1 ele não tava com essa pressão baixinha, se ele tava assim 16, 17, eu não tiro nada. Eu deixo tudo que ele tá usando e só vou tirar mais na frente. Mas a enorme maioria dos casos, D0 e D1 tá com a pressão baixa e aí eu deixo uma droga só. Aí eu vejo no D7 para ver como que tá indo esse pico. Já teve caso em que o paciente estava com 3 drogas. Eu tirei 2 e deixei ele só com uma. Quando voltou no D7, o pico ainda estava muito significativo, eu voltei com mais uma. Não é comum, mas já aconteceu de eu ter que retornar a droga nesse D7. E aí, quando chega no D30, que o paciente já parou com corticóide por um tempo e a pressão já baixou, aí é que eu tiro essas drogas que eu tinha deixado desde o começo. Se eu não tirei tudo, vamos supor que o paciente estava com 3 drogas, eu deixei as 3 drogas. Eu não tiro tudo de uma vez, não. Eu vou tirando de pouquinho em pouquinho.
de uma em uma. Agora, se eu já tinha tirado quase tudo no D0 e o paciente só ficou com uma, é só suspender essa outra droga que sobrou no D30. Gente, isso não é regra, tá? Isso é a minha rotina. Se você vê outra aula de outro especialista falando diferente, nem eu nem ele estamos errados. É aquilo que eu falei de que a gente não tem essas coisas muito bem protocoladas ainda, então varia muito de acordo com a experiência de cada um. A minha experiência é essa e eu prefiro não tirar todas as drogas logo no primeiro dia de pós-operatório, tá? E além desses possíveis picos de pressão que a gente já falou aqui, o que mais que a gente pode ter de complicação? A gente pode ter obstrução do dispositivo, e aí eu tô falando basicamente de Astent ou talvez do Hydros também, que tá chegando no Brasil em breve. Então, se você estiver vendo essa aula no futuro, já vai valer um pouco pro Hydros também. Mas por enquanto, o dispositivo angular que a gente tem é o Astent. E o que que a gente pode ter de obstrução? A sinéquia, que eu já falei, a pilocarpina pode ajudar em alguns casos. Agora, pode ser que você tenha que fazer um reposicionamento cirúrgico desse dispositivo. Então, tentar ir lá desgrudar com a micropinça a íris dele, de repente implantar ele numa outra região de ângulo mais aberto. Então, pode ser que você tenha que abordar cirurgicamente. Eu nunca precisei abordar nenhum caso nesse sentido. Um outro tipo de obstrução que você pode ter é obstrução por coágulo. E aí eu já vi alguns casos, não é tão raro assim. Quando a gente posiciona o stent, é muito comum de ter um refluxo sanguíneo ali das veias episclerais. Isso até é, de certa forma, um indicativo para a gente de que aquele stent está bem posicionado. Mas, por outro lado, esse refluxo pode fazer formar um coágulozinho de sangue e esse coágulo entupir ali a boquinha do stent. Nesses casos, normalmente eu não faço nada. Eu espero, eu vejo esse coágulo no D0. Geralmente esse paciente é aquele que está com a pressão um pouquinho mais alta e aí eu não tiro os colírios todos de uma vez porque o stent está entupido pelo coágulo, um deles pelo menos. Então eu não tiro os colírios logo de cara, espero, o moracoso vai lavar, vai absorver aquele coágulo, aquele stent vai começar a drenar e a pressão vai baixar. Uma outra alternativa que você tem, tanto para o caso do coágulo quanto para o caso da sinéquia, principalmente para a sinéquia, é você dar um tirinho de IAG. No coágulo não tem tanta necessidade disso, aquele coágulo vai absorver, mas na sinéquia, se você pensar assim, poxa, não funcionou a pelocapina, não queria reabordar cirurgicamente esse paciente, você pode tentar botar a lente de Goni e dar um tirinho de IAG lá naquela íris para ver se você solta ela daquela parte que está obstruindo o stent. Ifema é uma complicação mais comum nas cirurgias em que a gente faz excisão de malha trabecular. Então, é mais comum no Kahuke, no Bang, no GAT. Pode acontecer no stent também, mas aí já é bem mais raro. E a vantagem do stent em relação às outras técnicas é justamente essa. Em segurança, ele é imbatível, porque com a stent o risco de ifema é muito baixo. Mas é verdade, sim, que ele abaixa um pouquinho menos a pressão do que outras técnicas. Então, se ifema é uma preocupação muito grande para você, você pode, de repente, dar preferência nas suas indicações para indicar o stent, porque as outras técnicas têm, sim, um risco maior de ifema. Principalmente o GAT é uma cirurgia que classicamente na literatura é associada com uma incidência maior de ifema. Agora, alguns pontos importantes. Eu não acho que esse risco deva te fazer deixar de indicar a cirurgia, como eu vejo muitos colegas fazendo e dizendo que assim, uma incidência de ifema tão alta não pode ser uma técnica minimamente invasiva. Mas esse ifema, ele é um ifema pequeno, ele é um ifema que com 7 a 10 dias o paciente já se recuperou daquilo. Às vezes nem chega a formar um ifema. Às vezes fica aquele tíndalo hemático, aquele humor aquoso sujinho de sangue, e nem chega a formar um ifema em si. Então, por mais que seja frequente, ele normalmente não tem uma significância clínica importante, tá? E tem casos em que você pode ter um ifema grande que você tenha que lavar.
Eu nunca tive nenhum caso que eu tivesse que reabordar. Eu faço GAT há mais de 5 anos e é a minha cirurgia minimamente invasiva preferida, é a que eu mais faço. E eu nunca tive nenhum paciente que eu precisei lavar. Já tive alguns ifemas que se resolveram. E quanto mais você ganha prática na cirurgia, menos você manipula ali no intraoperatório e aí menos ifema você vai ter no pós. Hoje em dia eu diria que é raro eu ter um paciente com ifema, mas no começo não foi tão raro assim. Eu tive sim um bocado de ifema, mas todos ifemas pequenos, sem implicação clínica. É claro que baixa um pouquinho a acuidade visual do paciente nas primeiras 2 semanas de pós-operatório, mas nada que atrapalhe o resultado geral dessa cirurgia. Então, riscos: obstrução do dispositivo não é comum e tem solução. Ifema não é comum, não, quer dizer, é relativamente comum, mas não tem significância clínica com frequência. O pico de pressão, esse sim é bastante comum, a gente precisa se preocupar mais com o manejo dele. E as outras complicações são aquelas complicações mais graves que qualquer cirurgia pode ter, mas que são extremamente raras, como endoftalmite, hemorragia expulsiva, descolamento de retina. E o risco de hipotonia é muito baixo nessas cirurgias. O risco de hipotonia, ele está muito relacionado à confecção de fístulas. Quando a gente vai usar a drenagem trabecular, o risco de hipotonia ele não é zero, mas ele é muito baixo, tá? Bom, se você gostou de aprender um pouquinho mais sobre as cirurgias minimamente invasivas e quer aprofundar tanto nesse tema quanto outros temas do glaucoma, você tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e tem aula sobre cirurgia minimamente invasiva, inclusive sobre as técnicas cirúrgicas lá. Se você quiser se inscrever, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E na semana que vem a gente tem mais um vídeo para te ajudar a atualizar e aprimorar os seus conhecimentos sobre o glaucoma. Até lá!